Oi, gente, bom dia. Eu ia apresentar nosso grupo, apresentar o orientador, mas o Lucas já fez isso pela gente. Na escola de verão, nosso grupo desenvolveu um trabalho sobre mecânica quântica moderna e eu vou introduzir o assunto, depois passar para os meus colegas. Então, como dentro da física existem diversos fenômenos e elementos, é importante saber quais são as propriedades de uma onda para poder identificá-las. As ondas, além de elas não serem localizáveis, elas também não possuem massa. Por exemplo, o som que eu estou emitindo agora, falando isso, você sabe de onde ele partiu e aonde ele vai parar, mas eu nunca sei onde ele está exatamente. E as ondas, elas realizam alguns fenômenos. E para entender a mecânica quântica, é importante saber especialmente sobre o fenômeno de interferência. A interferência é um fenômeno que ocorre com a superposição de ondas, e ela pode ocorrer de duas formas. A maneira construtiva acontece quando as ondas, ao se sobreporem, combinam os módulos de suas amplitudes, isso sendo a elongação máxima, formando momentaneamente uma só onda. Nesse caso, os pulsos se encontram em mesma direção, ou seja, vale com vale, que possui valor negativo, ou crista com crista, que possui valor negativo, e por isso a amplitude é combinada. Já a interferência destrutiva, por outro lado, ela se encontra crista com vale e vale com crista. Então ela acontece de maneira similar, mas oposta. Porque quando a sobreposição ocorre, ela vai fazer com que as ondas se anulem e criem uma onda de amplitude diminuta ou que se anula. Isso faz com que a onda formada momentaneamente pela superposição das duas ondas na interferência destrutiva seja reduzida em módulo. Eu apresentei esse fenômeno para poder trazer o experimento da dupla Fendo. O fenômeno da interferência é especialmente importante para entendermos o experimento da dupla Fendo, que levanta as questões mais notáveis da área quântica. Esse experimento consiste em gerar um pulso que passe por um obstáculo com duas fendas vazadas e depois batem em uma parede. Uma vez que a onda passa pelas fendas, elas interferem uma na outra, e o padrão de interferência formado é o de algumas linhas. No experimento da dupla fenda, os lugares onde ocorre interferência construtiva formam as linhas claras. Dá para ver ali a barrinha. As linhas vermelhas são as linhas que eu estou falando. No caso daquele gráfico, está em vermelho. E aquelas linhas ali são onde acontece a interferência construtiva, onde as amplitudes das ondas se somam, se combinam. E nas partes escuras são onde as amplitudes se anulam, porque onde ocorre a interferência destrutiva. E a equação no slide, que está ali em cima, ela é a equação desse padrão de interferência. E nele a gente usa a trigonometria para obter o resultado. E ela vai sempre possuir dois termos somando-se a mais um. E isso torna possível que a gente comprove matematicamente que certa coisa é uma onda. Então, agora eu passo a palavra para a Heloísa para explicar o resto para vocês. Uma partícula, ela tem um comportamento caracterizado de forma diferente da onda. A partícula, ela sempre vai possuir massa e pode ser localizada no espaço. Um exemplo de partículas são os gases. Todo gás é uma partícula. A equação que está sendo mostrada na imagem, ela é a distribuição e a probabilidade usada para calcular as chances das partículas chegarem nos locais no experimento da dupla fenda. Nessa imagem à esquerda, é possível observar o experimento da dupla fenda sendo realizado com partículas. Nesse experimento, consiste em observar em que locais é mais provável as partículas chegarem no anteparo passando por duas fendas. No primeiro gráfico, de baixo para cima, é mostrado essa probabilidade quando a fenda 2 está fechada. No gráfico de cima, quando a fenda 1 está fechada, e por fim, no último gráfico, quando as duas fendas estão abertas, demonstrando assim a equação graficamente. Já na imagem da direita, é possível notar o experimento da dupla fenda sendo realizado com elétrons, porém sem detectores. Um grande mistério da física quântica é esse comportamento do elétron.
Pois o elétron ele é uma partícula, porque tem massa e pode ser localizado no espaço. Só que quando o experimento da dupla fenda é realizado com ele, com 100 detectores, o resultado que ele tem é de uma onda. Na imagem, no reparo da imagem da direita, é possível notar vários pontinhos em locais que representam as pistas da onda e os que têm poucos pontinhos o vale dessa onda. Quando se coloca detectores para observar esse comportamento do elétron e se transformar em partícula para a onda, é possível ver que o resultado muda. O elétron volta a se comportar como partícula, tendo os mesmos resultados da imagem da esquerda. Agora que já vimos o experimento com elétrons e os resultados quânticos, vamos desenvolver o formalismo matemático, para lidar com problemas parecidos. Para isso, vamos usar a notação bracket. Primeiramente, os termos vêm da palavra inglesa bracket, que significa colchete. O bra representa o ponto de chegada e o ket significa o ponto de saída. Pode passar. Nesse primeiro caso, vamos analisar o experimento da fenda dupla com as duas fendas abertas, na qual S é o ponto de saída e X é o ponto de chegada. Pode passar. Podemos calcular a amplitude, no caso xs, como sendo a amplitude da fenda 1 somada à amplitude da fenda 2, sendo que, por exemplo, a amplitude da fenda 1 é a amplitude de x a 1 vezes a amplitude de 1 a s. A fenda 2 segue a mesma lógica. Para calcularmos a probabilidade, basta levarmos a amplitude xs ao quadrado. E como podemos ver, isso nos dará um resultado com o caráter de uma equação de onda. Pode passar. Já no caso de haver detectores, o fóton emitido em L sofrerá espalhamento e poderá ser detectado em ID1. Tá, pode passar. Vamos assumir A como sendo um espalhamento próximo e B como sendo um espalhamento longe. Esses espalhamentos terão que ser levados em consideração na hora de calcularmos a amplitude e posteriormente a probabilidade. Podemos observar que, nesse caso, também teremos uma equação com caráter de onda, como foi mostrado pela Mariana. Ok, então agora a gente meio que viu os experimentos, a gente trabalhou bastante com a dupla fenda e a gente desenvolveu esse formalismo matemático. Depois disso a gente focou nos postulados. A gente viu 3 postulados da mecânica quântica, mas a gente vai mostrar para vocês 2 dos principais. Então o primeiro postulado, ele simplesmente vai dizer que, dados 2 estados admissíveis de um sistema quântico, a soma desses estados também é um estado admissível do sistema. Isso basicamente quer dizer que a mecânica quântica é uma teoria linear. Então, no caso da dupla fenda sem os detectores, que o Gustavo acabou de mostrar, a gente vai ter 2 estados admissíveis dados por essas equações aqui. Então, o que isso vai significar? Como ele explicou, né? O ket é a saída e o bra vai ser a chegada. Então, aqui está significando que um estado admissível vai ser sair do S, chegar no detector 1, no detector 1 e para o X. E outro é a mesma coisa, só que passando pelo detector 2. Então, esses 2 são estados admissíveis porque podem acontecer nesse estado quântico específico. E, portanto, segundo o postulado, outro estado admissível é a soma desses estados. E o que será a soma desses estados? Como que cada um deles basicamente vai te dar a amplitude de probabilidade de chegar de S a X passando por 1 e S a X passando por 2, respectivamente, se você soma ambos, você está obtendo a amplitude de probabilidade de simplesmente ir de S para X. Não importa se você vai para 1 ou para 2. E faz sentido que isso seja um estado admissível, porque está simplesmente te dando um estado mais geral. O outro postulado que a gente vai mostrar é o postulado 4, ele também é chamado de decomposição espectral. E ele diz que... eu vou tentar ler aqui, é uma coisa um pouco mais matemática, mas quando um observável Q é medido em um sistema no estado normalizado psi, a probabilidade P de Q1 de se obter o alto valor do espectro discreto, QI, do operador correspondente Q é dado por essa expressão aqui.
A gente já usou essa expressão antes, na realidade, com o Gustavo explicando, mas agora a gente está colocando como um postulado. Então, você vai ter um produto de Bra e Ket aqui e você vai elevar ao quadrado para se obter a probabilidade daquele valor específico. E aqui o psi é o autoestado associado ao alto valor QI do observável em questão. Então, aqui, quando a gente fala autoestado e alto valor, são termos de álgebra linear que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de explicar, mas, basicamente, a gente vai explicar com um exemplo para deixar mais claro. Então, um exemplo é o gato de Schrödinger, é um exemplo famoso. O gato é deixado em uma caixa com material radioativo, que ele pode ou não decair, ele irradia em intervalos regulares de tempo, e se ele decair, ele vai desencadear a liberação de um veneno que vai matar o gato. Então, a gente não sabe se o gato está vivo ou morto até que a gente abra a caixa. Daí a gente vai chamar esse abrir a caixa de observar, na verdade. Então, a gente vai representar o estado do gato nessa notação de Bra e Ket como sendo 1 sobre raiz de 2 do Ket, que representa o estado vivo, e 1 sobre raiz de 2 morto. O 1 sobre raiz de 2 não é tão importante, é uma questão de normalização, né? Porque depois, quando vocês vão ver que as probabilidades têm que somar, tipo, o total tem que ser 1, né? Então, de estar vivo ou morto tem que ser probabilidade 1 o total. Então, é só para normalização a raiz de 2. Nesse caso, tanto o Ket vivo quanto o morto vão ser autoestados associados a um alto valor. Nesse caso, o alto valor deles são iguais. Poderia não acontecer, poderia ser diferente, poderia ser, por exemplo, raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Né? Então, poderia ser alto valores diferentes. Nesse caso, ambos têm alto valor 1 sobre raiz de 2. E a gente vai chamar, então, de Q1 o alto valor associado ao autoestado em que o gato está vivo, e de Q2 o alto valor associado quando ele está morto. Nesse caso, usando aquele postulado, a gente consegue calcular as probabilidades. Aqui vai ter um pouquinho de umas regras de álgebra linear que, novamente, a gente não vai ter tempo de explicar, mas se a gente for calcular, por exemplo, a probabilidade de Q1, de novo, isso acaba sendo a probabilidade de estar vivo, a gente vai ter um produto do Bra vivo com o Ket do próprio gato, o estado do gato, ao quadrado. Então, aqui vocês vão ver que eu distribuí um produto, o Bra foi distribuído, né? Então, eu peguei 1 sobre raiz de 2 Ket vivo, 1 sobre raiz de 2 Ket morto, e eu coloquei aqui o Bra vivo na frente, eu distribuí. E, claro, tem que manter a questão de ser ao quadrado. E aqui é a regrinha que eu não vou ter tempo de explicar, mas que, basicamente, quando você tem um Bra e um Ket que são o mesmo, digamos assim, o mesmo estado, então vocês podem considerar, tipo, se for vivo e vivo, por exemplo, sempre vai ser 1. E quando forem estados que são, vou dizer opostos, não seria o termo matemático mais correto, mas vivo e morto, nesse caso, sempre vai ser 0. Né? Então, aqui a gente vai acabar com isso daqui sendo 1, isso daqui sendo 0. Vai ficar só 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 1 meio. Então, 0,5 de probabilidade de estar vivo. E, portanto, a conta para Q2 vai ser muito similar, que é a probabilidade de estar morto. Ou então a gente pode só fazer 1 menos a probabilidade de estar vivo, vai dar 1 meio também. E daí a gente vai terminar aqui falando que essas são as probabilidades da gente medir, ou seja, de quando a gente abrir a caixa, a gente medir cada autoestado, dele estar vivo ou morto. Mas uma vez que a gente abre a caixa, a gente vai colapsar o estado do gato, porque ele estava no que a gente chama de uma superposição. Então, nisso, vocês podem pensar de uma maneira bem similar ao que aconteceu com um elétron. Porque quando a gente colocou o detector no elétron, a Heloísa comentou que ele vai voltar a agir como uma partícula. A gente está colapsando aquela onda e aquela superposição que ele estava, que é a mesma ideia. A gente vai colapsar uma vez que a gente observe que, de novo, como a Heloísa comentou, é o mistério da mecânica quântica e existem várias escolas de pensamento para explicar como que isso acontece. Então, o nosso projeto, a gente estudou todo esse formalismo matemático. É mecânica quântica moderna, porque essa é a notação mais moderna usada para estudar mecânica quântica, a questão do Bra e Ket. E a gente usou isso para resolver vários outros exemplos de forma algébrica, e no final a gente até usou um programa chamado SageMath para plotar uma função de probabilidade específica, a função gaussiana, que é bom para representar pacotes de ondas, basicamente. Mas a gente optou por mostrar mais essas bases para vocês mesmo. E
é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, a gente vai tentar responder agora. Obrigado, pessoal, pela apresentação. Vamos lá agora abrir para as perguntas. Quem quiser fazer algum comentário, pedir algum esclarecimento, fica à vontade. Vai lá, João Pedro, por favor. Olá a todos. Antes de mais, parabéns pela vossa apresentação, gostei bastante. Este tema da mecânica quântica é um tema que eu pessoalmente gosto muito. E tinha uma pergunta para vocês sobre esta última parte, em que vocês explicaram a noção de colapso da função de onda, não é? Portanto, eu tenho um gato que está dentro de uma caixa, ele pode estar vivo ou morto, está numa sobreposição linear dos dois, e agora eu abro a caixa e vejo se ele está vivo ou se está morto, e consoante está vivo, por exemplo, se eu agora for olhar outra vez, ele está na mesma vivo, ok? Portanto, é aquilo que vocês disseram, a probabilidade, inicialmente, quando eu abri, era 0.5, mas agora passa a ser 1. Agora a minha questão é, vamos imaginar que eu abro a caixa e vejo que o gato está vivo, ok? E agora fecho a caixa e espero algum tempo, espero, sei lá, 2 dias. Quando eu for abrir a caixa, qual é que vai ser a probabilidade de ele estar vivo e estar morto? Bom, vou tentar responder a pergunta, né? A gente não considerou esse cenário, mas só pensando agora, o que eu diria é que, geralmente, quando você faz, por exemplo, se isso fosse com um elétron, né? Com um elétron, você colapsou e é isso. Mas é que no caso específico do gato, né? É mais um experimento, tipo, mental para ilustrar. Então, eu acho que no caso específico do gato, o que eu diria se você esperar um tempo e ainda tiver todo aquele material radioativo e o veneno, você vai acabar voltando a colocar em superposição. Agora, quanto tempo vai demorar? Quais que vão ser a probabilidade de cada um? Não sei. Mas você voltaria a colocar em superposição porque você está voltando a colocar ele naquela situação de que você não sabe mais até você abrir a caixa de novo. Eu concordo plenamente.